A abençoada festa do outono, a festa das trombetas chegou. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus juntos com o título A Vida de Oração e o Arrependimento. Hoje é a festa das trombetas. Deus estabeleceu a festa das trombetas para ser guardada com sonidos de trombetas no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado, 10 dias antes do dia da expiação. Essa festa permitia que o povo se preparasse para o dia da expiação, confessando e se arrependendo de todos os pecados e transgressões que eles cometeram no último ano. Começando esse dia, eles faziam seus corpos e mentes santos e piedosos, através dos 10 dias de arrependimento. Essa é a festa das trombetas que estamos guardando hoje. A parte mais importante da festa das trombetas é o arrependimento. Os 10 dias de oração desde a festa das trombetas até o dia da expiação não é apenas para agradecer a Deus pela sua graça de perdoar os nossos pecados no dia da expiação, mas é também um momento de pedir a Deus pelo perdão, confessando e se arrependendo de todos os pecados e transgressões cometidos. Portanto, eu creio que as orações e o arrependimento são as coisas mais essenciais durante a semana de oração, desde a festa das trombetas até o dia da expiação. A Bíblia nos ensina, através do livro do Apocalipse, que a fumaça do incenso, da oração, é o sacrifício, que certamente é levado diante de Deus pelas mãos dos anjos. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? O que significa pedir? Significa orar. Ore e será dado a você. Deus também nos disse para buscar. Como nós buscamos? Podemos buscar através da oração. Ore e você encontrará. Bata, bater também significa orar. Ora e a porta será aberta para você. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus Cristo nos ensina que devemos orar, dizendo-nos para pedir, buscar e bater. Ele despertou toda a humanidade para o significado de orar. Se você orar, irá receber absolutamente o que pediu e a porta se abrirá para você. Porém, as pessoas raramente oram quando tudo em suas vidas está indo bem e em ordem. Qual é a respiração da nossa alma? É a oração. Não orar é o mesmo que não respirar. Se ficarmos com preguiça de orar, isso significa que nossa alma está morrendo. Por isso, vamos compreender a importância da oração. Jesus Cristo mostrou o exemplo de orar de madrugada. Vamos confirmar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali, o que ele fazia ali? Ele orava. Por toda a sua vida nesta terra, Jesus Cristo mostrou o exemplo perfeito de acordar de madrugada para orar num lugar deserto, sem faltar nenhum dia. Ele mostrou para a humanidade o exemplo de intensificar o poder da pregação através da oração, proclamando o reino de Deus.
e pregando as notícias da salvação diligentemente o dia todo para salvar muitas almas. Pessoal, a nossa oração parece não ter poder, como se estivéssemos murmurando a Deus por 5 ou 10 minutos. Podemos pensar que a oração é apenas um momento para expressar os nossos desejos que podem nunca se realizar. Porém, isso é incorreto. Na verdade, a oração tem o poder de fazer nossos incontáveis desejos se tornarem verdade. Portanto, com que frequência Deus nos diz para orar? Deus diz, não importa o que aconteça, esteja sempre alegre. O que mais Deus diz que devemos fazer? Ele também diz, orai sem cessar. E isso significa que não devemos orar apenas por 1 ou 2 minutos. Deus nos diz para orar sem cessar. Se pararmos de respirar, será muito doloroso. Assim como os nossos corpos físicos sufocam se pararmos de respirar, a nossa alma sufoca se pararmos de orar. Então, com que frequência devemos orar? Devemos orar sem cessar. Podemos pensar que as orações não têm nenhum poder. Porém, quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, Ele nos mostrou o melhor exemplo a respeito da oração. Vamos ver quanto poder de Deus está contido na oração. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Devemos crer no poder de Deus. Quando orarmos, devemos orar com fé, certo? Versículo 24. E, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Deus claramente nos ensina que poder e autoridade como essa nunca pode acontecer sem oração. Eu tenho certeza que os discípulos oraram sempre durante esse tempo. Jesus viveu uma vida de oração, orando de madrugada, para a salvação da humanidade. Desta forma, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Quando os discípulos estavam ocupados e tudo ia bem, eles não compreendiam a necessidade da oração. Porém, quando eles enfrentavam dificuldades, só então eles oravam com urgência. É por isso que Jesus deixou claro aos discípulos que eles não podiam receber o poder. Jesus ensinou aos discípulos, dizendo, o único motivo de vocês não terem esse tipo de poder é porque não oram o bastante. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus disse claramente, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Ele mostrou que os discípulos não podiam ter esse poder porque eles não oravam o bastante.
Deus nos dá poder através da oração. Através das festas de outono deste ano, não vamos orar por hábito, pensando, eu preciso orar porque é uma festa. Ao contrário, devemos orar neste ano batendo com todo o nosso coração, pedindo com toda a nossa alma e buscando com toda a nossa força. Então, a porta se abrirá para nós e o caminho será encontrado. Nós testemunharemos se o que pedimos se tornará verdade ou não. Se realizarmos a obra do Evangelho com fé, algum dia diremos, uau, o Evangelho já foi cumprido e Deus já estabeleceu Sião, em Samaria e até aos confins da terra. Em todo lugar, você ouvirá os membros exclamarem, chegamos aos confins da terra. Nós concluímos o Evangelho até aos confins da terra. Pessoal, o Evangelho está em estágio de conclusão em muitos continentes. Por isso, precisamos orar mais ansiosamente para acordar através das festas de outono deste ano. O Evangelho foi concluído na África. O Evangelho também foi concluído até mesmo nas regiões europeias, onde costumava ser lento. Através de nossas orações sinceras, poderemos enviar essas graciosas e incríveis notícias à nossa Mãe Celestial, a Nova Jerusalém. Já que Deus disse que esse tipo de casta só pode sair com oração, por favor, creiam no poder da oração. Essas palavras não são minhas. O próprio Jesus não mostrou para a humanidade a grandeza e o poder da oração através de suas palavras na Bíblia? Há muitas outras bênçãos contidas na oração. Se orarmos diligentemente, não cairemos em tentação. Uma oração pode chamar pelo poder de Deus, nos ajudar a resistir à tentação e nos preencher com a sabedoria que nos falta. Todas essas incríveis bênçãos estão contidas na oração. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ver o versículo 40. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e, o que devemos fazer? Orai, para que não entreis em tentação. Deus nos deu uma importante ferramenta espiritual chamada oração, como um dispositivo que nos guia a fim de não cairmos em tentação. Vamos à Epístola de Tiago, capítulo 1. A oração também abre as portas para uma infinita quantidade de sabedoria. Vamos ver o ensinamento de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que deve ser feito? Peça a Deus, que significa que devemos orar a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Receberemos sabedoria em abundância, quando orarmos pela sabedoria que nos falta. Essa não é a promessa de um homem, mas é uma promessa escrita nas palavras dadas por Deus. A oração pode chamar o poder de Deus. A oração pode nos dar sabedoria. A oração nos guia a fim de não cairmos em tentação. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, a oração pode também nos dar o poder do Espírito Santo. Deus diz que Ele ouve as orações daqueles que obedecem aos seus mandamentos. Deus também nos ensina através do Salmo de número 51 que podemos receber ajuda dele se orarmos, pedindo a Deus para nos ajudar a não pecar. Na época atual, as pessoas vivem muito ocupadas. As pessoas estão ocupadas com o seu trabalho e com seus assuntos pessoais. Elas sequer têm tempo para refletir sobre si mesmas. Já que Deus já sabia disso, Deus estabeleceu essas festas há 3.500 anos e nos permitiu ter tempo bastante para orar, refletindo sobre nós mesmos, desde a festa das trombetas até o dia da expiação. Se nossa alma está sufocada, sem respirar corretamente, então devemos mudar para que nossa alma respire com tranquilidade. Vamos mudar a maneira que respiramos
para que possamos respirar mais facilmente e para experimentar muitas bênçãos através das orações que oferecemos a Deus. Deus explicou o poder da oração em detalhes através da Bíblia. Entre as muitas coisas que precisamos orar, devemos orar pelo arrependimento durante esta festa. Vamos ver algumas escrituras sobre o arrependimento. Devemos oferecer orações de arrependimento. Vamos ver o Salmo de número 51, verso 17. Número 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o que Deus não fará, não o desprezarás, ó Deus. Coração compungido e contrito, em outras palavras, significa arrependido. Deus disse que nunca desprezará um sacrifício de arrependimento. Vamos ao Salmo de número 7, verso 11. Número 7, verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. A Bíblia diz que Deus afia a sua espada se um homem não se arrepende. Por que Deus afia a sua espada? Para destruir aqueles que não se arrependem. Deus também disse que armará o seu arco para que a flecha seja lançada. Se não nos arrependermos. É assim que Deus expressa a sua ira todos os dias sobre os que não se arrependem. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Verso 13. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A Bíblia diz que Deus expressa a sua ira sobre aqueles que não se arrependem. Ele afia a sua espada para essas pessoas e arma o seu arco para elas. Se resumirmos o significado do arrependimento mencionado na Bíblia, podemos entender que um dia na vida de alguém que se arrependeu vale mais do que 1000 anos. A Bíblia também descreve a vida de uma pessoa que se arrepende, como a vida de uma pessoa que ressuscitou dos mortos. Essa garantida vida graciosa será dada a nós se nos arrependermos. É por isso que quando Jesus veio a esta terra, a primeira mensagem que ele pregou ao mundo inteiro, depois de ser batizado aos 30 anos, foi: arrependam-se. Não é? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vocês viveram a vida dos mortos, agora vocês viverão a vida dos vivos. Portanto, arrependam-se. Vamos nos lembrar de como o arrependimento é bonito, gracioso e valioso. Tendo isso em mente, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e, como está ele, reviveu. A melhor ação que o filho mais novo fez foi se arrepender. A sua vida de esbanjamento antes de voltar a si não era graciosa. Porém, Jesus não nos deu essa parábola para enfatizar a vida do filho pródigo depois do arrependimento. Jesus descreve a vida do filho depois de se arrepender de uma vida de morte, mas que reviveu. Irmãos e irmãs, não podemos voltar no tempo. Mas Jesus nos ensinou que apenas o arrependimento tem o poder de destruir todas as nossas transgressões. Porque o arrependimento tem um profundo significado. Portanto, um dia na vida de arrependimento vale mais do que 1000 anos. Entre aqueles que viveram essa valiosa vida de arrependimento, vamos ver o exemplo de Jonas na Bíblia. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Depois de ouvir a vontade de Deus, Jonas foi para Tarsis, desobedecendo à vontade de Deus, porque ele tinha medo do povo de Nínive. Como resultado, o mar ficou agitado e uma tempestade violenta surgiu. Jonas então foi engolido por um grande peixe. Nessa situação crítica, ele ofereceu uma oração sincera de arrependimento na barriga do peixe. Ele era praticamente uma pessoa morta na barriga do peixe. Jonas começou a pensar: mesmo que eu perca a minha vida, enquanto prego em Nínive, não há diferença entre morrer aqui e morrer lá. Depois de Jonas se arrepender sinceramente dessa forma, Deus mudou a sua vida para uma vida valiosa, que vale mais do que 1000 anos.
O que os 120 mil ninivitas fizeram depois de ouvir a mensagem que Jonas pregou? Depois de ouvir a mensagem de Deus, entregue por Jonas, todos, desde o rei até o mais novo, se arrependeram sinceramente, jejuando e pedindo a Deus que tivesse compaixão deles. No final, Deus não retirou a destruição iminente que Ele tinha prometido derramar sobre o povo de Nínive. Por trás dessa maravilhosa história na Bíblia, houve um profeta que chegou ao arrependimento. Jonas pôde fazer, em um curto período de um dia, o que não pôde ser feito em 1000 anos. Eu creio que as boas novas serão pregadas sem falta, quando toda a família de Sião se arrepender completamente e diligentemente orar para a conclusão do Evangelho neste ano. Durante a semana de oração, começando da festa das trombetas, indo até o dia da expiação. Vamos ver as palavras do livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Devemos saber a vontade de Deus e confirmá-la através desta festa. Precisamos analisar corretamente porque precisamos orar e nos arrepender. Não podemos fazer os preparativos para o eterno reino dos céus sem um arrependimento. O primeiro passo para aqueles que desejam ir para o céu é o arrependimento. Vamos ver o versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. O que devemos fazer? Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deus disse, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Vamos continuar com o versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos, e qual é o resultado? Arrependais e vivei. Não é o arrependimento que Deus pede de nós para nos salvar e nos guiar para a salvação? Através das festas de outono deste ano, por favor, gravemos profundamente no coração essas duas palavras, oração e arrependimento, para que vocês possam preparar a base para todos os filhos de Sião ao redor do mundo para se arrependerem e voltar a Deus. Eu oro para que toda a família de Sião, por todo o mundo, receba a ajuda do Pai e da Mãe Celestiais, para que possamos ouvir a abençoada notícia de que todas as Siões foram estabelecidas para todos voltarem a Deus. Vamos pregar diligentemente. O arrependimento pode ser mostrado através de se pregar diligentemente. Nós devemos nos arrepender. Aqueles que realmente se arrependem são aqueles que guiam outros pecadores ao arrependimento também. Eu espero que possamos guardar a Santa Festa das Trombetas, tocando alto os sonidos de trombeta, guiando toda a humanidade da aldeia global ao arrependimento, para que o arrependimento não permaneça como algo intangível, e sim que se torne realidade. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.